Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa disciplina de Bioquímica de Macromoléculas. Meu nome é Francisco Prosdócime Santos e a gente vai então começar a nossa disciplina hoje com essa aula inaugural, cujo tema é a vida, o que é e qual a sua lógica de funcionamento. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer aos autores das figuras que eu vou usar nessa aula e aos detentores do copyright delas. Eu estou muito agradecido de poder usar essas figuras, gráficos e ilustrações, e as figuras serão usadas aqui meramente para o propósito de educação e no sentido de que elas facilitam a compreensão. Tá joia? Muito bem. Essa disciplina, Bioquímica de Macromoléculas, ela basicamente é dividida em 4 partes, uma parte para cada uma das grandes macromoléculas biológicas, que são os ácidos nucleicos, DNA e o RNA, as proteínas, os carboidratos, que são os açúcares dos nossos corpos, e os lipídios, que são as gorduras. Tá? Então, para cada professor, para cada macromolécula, a gente vai ter um professor específico que vai aqui falar para vocês da especialidade dele em cada uma dessas macromoléculas que vão fazer as 4 partes dessa disciplina. E eu sou o professor especialista em ácidos nucleicos, sou biólogo, geneticista e bioinformata. Então, vou ensinar para vocês a bioquímica de ácidos nucleicos, que também é conhecido como biologia molecular. Bom, então na aula de hoje, a gente vai estudar o que é a vida e qual a lógica molecular de funcionamento. Eu gosto muito de misturar as minhas aulas com vídeos, e nessa aula eu gostaria que vocês assistissem 2 vídeos, um no meio da aula e outro no final da aula. Eu já tentei colocar os vídeos aqui dentro da aula, mas o YouTube não deixa porque ele fala que eu não tenho direito, justamente o copyright dessas aulas. Então eu vou pedir para vocês, vou colocar o link aqui embaixo e vocês, por favor, na hora apropriada, vão até a aula e assistam. São vídeos de, se não me engano, 10 minutos cada um. Okay? Muito bem, essa aula inicial eu gosto de começar com uma discussão filosófica. A gente está falando de vida, né? O que é a vida? Então a gente, como seres humanos, curiosos, a gente sempre tem essas questões que nos afligem, né? Que a gente quer resolver. Por que a gente existe? Por que estamos aqui, né? Será que as outras pessoas existem, né? A ideia do solipsismo, será que não sou só eu que existo e as outras pessoas são um truque da minha mente? Isso tudo são ideias filosóficas interessantes que podem ser discutidas, tá? Mas também foge um pouco do tema dessa aula. E, além disso, as outras perguntas seriam por que o universo existe, né? Por que a gente está aqui? Por que tudo existe? A gente não consegue responder. Essas são as perguntas que estão além do conhecimento científico que a gente tem hoje, né? Então, a ciência tenta responder essas questões e a gente vai tratar aqui principalmente do conhecimento científico e como que a ciência pode abordar essas questões. Com relação à ideia do que é a vida, a gente tem muitos mitos de criação que vão tentar explicar por que a vida surgiu e como que ela surgiu, né? Em geral, esses mitos de criação se baseiam na criação a partir do caos. Antes só existiu o caos e esse caos foi de alguma forma estruturado para que o universo existisse. Uma criação a partir do nada, não existia nada e aí houve a criação e surgiram as coisas. E a criação a partir de um ser primordial e eterno, ou a partir de uma parte desse ser primordial e eterno que teria se transformado no mundo material, né? Além disso, existe a ideia também que foi científica em um determinado momento de que o universo fosse infinito e sempre tivesse existido, que é mais ou menos a ideia de Isaac Newton, que foi um dos maiores cientistas já existentes, né? O inglês Sir Isaac Newton, que criou a ideia da gravidade, das leis de Newton e do universo infinito, estático, entre aspas, e que teria sempre existido. Okay? Vamos ver rapidamente aqui
alguns mitos de criação que existem na nossa sociedade, né? O mito mais bem conhecido hoje em dia, aqui no Brasil, seria o mito da visão judaico-cristã, né? Nesse ponto, os judeus e os cristãos concordam, né? Porque o Antigo Testamento é um texto judeu. Então, a visão judaico-cristã é que houve um Gênesis, né? Essa visão que está na Bíblia, que está no livro dos Gênesis, do Antigo Testamento, e que Deus teria criado os céus e a terra há mais ou menos 4.000 anos atrás, né? E teriam tido esses 7 dias da criação, onde Deus teria feito a criação até o 6º dia e no 7º teria descansado, né? E esse mito de criação ele deve ser entendido principalmente de forma simbólica, ele não deve ser entendido de forma estrita, que Deus teria criado todas as coisas nessa ordem específica, mas sim que ele teria criado cada uma da luz, né, a água, a terra, separado o dia da noite, primeiro dia, né? E é um mito interessante e que a gente respeita muito, né? E deve ser entendido de forma simbólica e não de forma fundamentalista, como se fosse efetivamente isso. É muito interessante também, aqui no Brasil a gente tem uma cultura negra muito forte, então acho importante falar também da mitologia Yorubá, né? Na mitologia Yorubá existiam 2 mundos, Orum e Aie, né? O Orum é o espaço sagrado dos orixás e Aie é o mundo feito de caos e de água. E aí Olorum, que foi o primeiro orixá a existir, né, produziu a partir do seu corpo 2 outros orixás, que são Ododuá e Obatalá. Obatalá é mais conhecido no Brasil como Oxalá, né? E então o Olorum manda o Ododuá via terra e ele traz uma cabaça com ingredientes e com uma terra escura que ele joga sobre as águas para produzir a morada dos homens. E a partir disso, o Batalá ou Oxalá cria a vida. Também é um mito da cultura negra, africana, que é muito bonito e que a gente também respeita muito. E eu também gosto muito da mitologia hindu, né? Onde para os hindus antes tudo era escuridão e silêncio, até que Brahma despertou de um grande sono e se transformou num ovo cósmico. E desse ovo cósmico nasceu o que a gente chama da Santíssima Trindade hindu, que são os 3 deuses hindu, que é Brahma, Vishnu e Shiva. E Brahma, então, é esse ser que cria, o criador. Vishnu é o deus que preserva, ou preservador. E Shiva é o deus destruidor. E a destruição, do ponto de vista hindu, não é nada mal. O mundo precisa ser destruído e os padrões estabelecidos precisam ser destruídos para que dessa destruição nasça algo melhor. Então é todo um ciclo de criação, manutenção e destruição, que é uma mitologia também muito bonita do hinduísmo, que é uma religião infelizmente pouco conhecida aqui no Brasil. Tá? Entretanto, nessa disciplina, a gente vai estar tratando principalmente da visão científica de mundo, né? Então, na visão científica, o universo começa com uma grande explosão, chamada de Big Bang. O Bang é um boom, né? Uma grande explosão que teria acontecido aproximadamente há 13 bilhões de anos no passado, né? Foi uma singularidade, é um evento chamado de singularidade, um evento único que aconteceu uma única vez. E nesse momento do Big Bang, teria surgido o espaço-tempo. O espaço e o tempo formam uma malha cósmica, eles são inseparáveis e indivisíveis. Então, por isso mesmo, não faz sentido você perguntar o que existia antes do Big Bang. E a pergunta de o que existia antes do Big Bang, ela deixa de ser científica, porque a ciência não pode resolver essa questão. O que importa é que, para os cientistas, na hora que eles analisam as radiações de fundo do universo, eles conseguem ver que o universo está em expansão e se eles voltam essas partículas todas num único momento,
esse momento teria acontecido, então, essa grande explosão há 13 bilhões de anos atrás. E os cientistas conseguem simular, mais ou menos, o que teria acontecido nos primeiros instantes, nos primeiros momentos depois desse Big Bang, como as moléculas e as partículas teriam interagido até produzir o universo da forma como a gente vê hoje. Tá? E aí existe uma discussão na física, vou passar aqui bem por alto, porque eu não sou físico e não tenho gabarito assim para ir a fundo nessa questão, mas existe uma discussão de se a quantidade de matéria existente no universo hoje é grande o suficiente para que, através da atração da gravidade, que é essa força que atrai, né, os corpos, o universo está em expansão nesse momento e talvez, se ele tiver matéria suficiente, essa matéria vai então se atrair de novo e vai formar um novo ovo cósmico que pode explodir de novo. Seria a hipótese do Big Crunch. Né? Isso vai depender exatamente do quanto de matéria existe também nos buracos negros, que é uma questão que eu acredito que ainda está muito controversa hoje em dia. Em geral, se acredita que o universo está em expansão, veio do Big Bang, dessa grande explosão, e ele vai continuar se expandindo, se expandindo, se expandindo, as galáxias vão se separar cada vez mais, e ele vai se esfriar, né? O Sol vai separar dos outros planetas e tal, tudo daqui a bilhões e bilhões de anos, a gente não vai estar vivo para ver isso acontecendo, mas aí essa energia vai cair e vai tudo virar uma quantidade de gelo e poeira cósmica, se não houver massa suficiente para que tudo se aglutine novamente e forme um Big Crunch, de novo um Big Bang. Então, essa é a visão científica que a gente tem da origem do universo. Bom, a origem do sistema solar, ele teria surgido então há mais ou menos 4,6 bilhões de anos. Existe a chamada hipótese nebular, onde teria havido um colapso gravitacional de uma nuvem molecular, que teria adquirido uma maior massa no centro, formando o Sol, que é essa estrela nível 5, né, uma estrela de quinta grandeza, e o resto dessa massa, dessa poeira gravitacional, essa nuvem gravitacional, teria formado os planetas. Né? Bom, então a formação da Terra teria acontecido muito próxima aí à formação do Sistema Solar, cerca de 4,5 bilhões de anos. E a Terra foi essa bola incandescente que foi se resfriando. E os materiais mais densos que formavam ela ficaram no núcleo, e os menos densos mais na periferia. Né? E formavam, então, a crosta terrestre, né? Que é o nosso chão, é a base onde a gente pisa. E em cima da Terra, onde a gente está, tem também uma camada de gases muito fina, né? Que é conhecida como atmosfera terrestre. E que teria começado através dos gases expelidos pelos vulcões, e hoje tem essa conformação que é basicamente formada de nitrogênio, oxigênio e muitos outros gases. E essa atmosfera terrestre, ela nem sempre teve essa composição de gases que ela tem hoje. Né? Ela vem se modificando ao longo do tempo. A gente sabe também que a ação antrópica, né, a ação do homem, vem colocando na atmosfera muito mais gás carbônico, ou CO2, do que existia nos últimos centenas ou milhares de anos. Né? E isso vem causando também o fenômeno do aquecimento global, o derretimento das geleiras polares, né? E é muito importante a preservação da natureza para evitar que a Terra se aqueça ainda mais, evitar a emissão de gás carbônico, né? O desmatamento, para impedir o avanço do aquecimento global, que é uma teoria científica hoje. Okay? Então, na Terra primitiva, a gente tinha uma atmosfera que era basicamente redutora, que era formada principalmente por água, monóxido de carbono, nitrogênio, gás carbônico, hidrogênio. E logo que surgiram as plantas, e principalmente as cianobactérias, as bactérias fotossintéticas que estão no mar, essas bactérias usaram o gás carbônico do meio ambiente e produziram oxigênio e transformaram a atmosfera terrestre numa atmosfera que era redutora para uma atmosfera chamada oxidante, onde o oxigênio
está presente em aproximadamente 21% da composição de gases da atmosfera, e isso é extremamente importante para a vida como a gente tem hoje na Terra, já que o oxigênio é o principal gás que respiramos e que é metabolizado pelas nossas células para a produção de energia. Bom, então, a partir dessa introdução inicial, a gente pode propor, eu gosto de propor uma discussão. Quando a gente está juntos na sala, eu normalmente dou 10 minutos para você sentar com seus colegas. Aí eu recomendo que, se você está aí na sua casa, que você vá ali na cozinha conversar com sua mãe, com seu irmão, com seu pai, com quem estiver na sua casa, e perguntar para essa pessoa o que ela acha que é a ciência, né? É muito interessante a gente tentar entender o que é a ciência e qual a importância da ciência no mundo hoje. E nesse sentido, eu também dou um curso de pós-graduação que é chamado Epistemologia da Ciência, e estou escrevendo esse livro que eu escrevi agora justamente também na pandemia, chamado O que é Ciência, e que vai sair em breve, e vocês vão poder ter acesso a ele, tá? Então eu queria que você discutisse aí com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, o que é a ciência, por uns 5, 10 minutos, depois voltasse aqui para a nossa aula, tá bom? Nesse livro que eu estou publicando, eu vou te contar mais ou menos, começo dizendo que é muito interessante essa questão do que é ciência, porque é uma pergunta que a própria ciência não pode responder. A ciência não pode fazer um experimento controlado para testar e tentar entender o que é a própria ciência. Então, a ideia do que é a ciência é a principal pergunta de um campo da filosofia, que é a filosofia da ciência. Né? Então, a filosofia da ciência vai tentar discutir o que é a ciência. E ela vai discutir o que é a ciência baseando também na história da ciência. O que foi a ciência? Como os cientistas do passado estudaram as regularidades do mundo e descobriram informações importantes para a nossa visão de hoje do que é a ciência. Então, a filosofia e a história da ciência estão muito relacionadas e são muito importantes para a gente entender o que é a ciência. Okay? A importância da ciência, embora hoje a gente acredite que a ciência não revele a verdade absoluta e que mesmo a questão da realidade possa ser vista de forma bastante menos objetiva do que era visto antes, a ciência é uma mitologia que é baseada em evidências, é baseada em experimentos, é baseada na observação, e ela supostamente não tem dogmas, ela adora quebrar os seus próprios dogmas e destruir as suas próprias verdades para construir novas verdades, desde que essas verdades sejam baseadas numa evidência experimental e num rigor lógico e racional fortes. E a partir dessas discussões científicas baseadas na razão e na lógica e no resultado de experimentações, a gente vai cada vez evoluindo e entendendo melhor como é o nosso mundo, como é o universo, o que é a vida e como a natureza funciona. Okay? É claro que a ciência ela não responde tudo e ela é muito limitada também. Mas mesmo sendo limitada, ela é a melhor ferramenta intelectual que a gente tem hoje em dia para tentar entender o mundo, para tentar compreender a natureza e para também tentar nos livrar das doenças, das pandemias e produzir vacinas e diagnóstico e métodos e medicamentos, né, para que possamos sobreviver melhor e viver melhor, produzir tecnologia também, né, nesse mundo. Bom, ainda uma questão mais ou menos filosófica é o que é a vida, né? O que é a vida é uma das 3 maiores questões da humanidade. A gente fala que as 3 principais questões da humanidade são como surgiu o universo, como surgiu a vida e como surgiu o homem ou a consciência humana, né? O cérebro, a mente, né? Então essas são 3 das grandes perguntas que todo ser humano já se fez em algum momento. E a biologia e as ciências biológicas estão envolvidas em 2 dessas perguntas, principalmente o que é a vida e como surgiu a consciência, a mente e o ser humano.
né? Essa pergunta que a gente vai tratar aqui hoje, brevemente, sobre o que é a vida, foi descrita classicamente pelo físico Erwin Schrödinger. Em 1944, ele publicou um livro chamado O que é a Vida. Ali eu coloquei uma figura da página inicial do livro, né? Ali. What's Life? By Erwin Schrödinger. Né? E o Schrödinger falava que a vida era baseada na transmissão de informações herdáveis, né? Os filhos se parecem com os pais. Por que isso acontece, né? E como que isso é o estudo da genética também, né? Como que essa informação biológica é passada de mim para o meu filho, do meu pai passou para mim. E Schrödinger dizia que essa informação biológica deveria ser passada através de uma molécula, né? E essa molécula teria uma forma que seria como se fosse um cristal aperiódico. Um cristal é basicamente uma molécula que tem uma estrutura organizada, né? Não é um cristal, se for pensar um cristal de verdade, é uma estrutura super organizada e periódica. Então ela é super organizada e tem um período, uma repetição de moléculas que é muito idêntica. Mas para a vida, esse cristal não pode ser periódico, ele teria que ser aperiódico. Aperiódico significa que ele não tem repetições ali dentro da informação que ele traz. Ele tem uma informação que não é repetitiva, que é repetitiva só num certo nível. Tá? Mas principalmente essa ideia de que a vida era baseada em uma molécula inspirou muito James Watson, que é um dos descobridores da estrutura do DNA em dupla hélice e que é um dos arquitetos dessa disciplina que a gente está estudando aqui, que a gente vai começar a estudar agora, que é a biologia molecular. Tá? Então, o Watson, ele pensou, olha, que incrível essa ideia de que a vida pode ser explicada, a genética, por uma molécula. Como que a origem, a transmissão da informação genética pode ser explicada em uma molécula? Como que se dá isso? É uma pergunta que ele ficou muito inspirado, por isso eu vou pedir para você assistir o vídeo dele. Ele mesmo vai explicar para você como ele se inspirou a partir da leitura desse livro, do Schrödinger, que eu também recomendo todo mundo a ler. Já é um clássico, né? 1944, o livro, mas ainda vale a pena ser lido. É um livro bem pequeno e bastante interessante. Joia? Muito bem. Até hoje, essa pergunta, o que é a vida, ela não pode ser muito bem compreendida. É muito difícil encontrar características presentes apenas nos indivíduos vivos e ausentes nos indivíduos não vivos. Ao mesmo tempo que a gente pode claramente, facilmente identificar a diferença entre uma pedra e um coral, né? Ou talvez não tão facilmente, ou entre uma pedra e uma folha, a gente pode facilmente identificar o que é vivo e o que não é não vivo. É difícil definir características-chave e definitivas para entendermos o que é a vida. Tá? Nesse sentido, a gente está publicando também um artigo que vai sair nos próximos meses, chamado de Códigos Orgânicos, onde a gente argumenta que a vida deve ser entendida como qualquer organismo que tem um códigos sobrepostos, e o código genético teria sido o primeiro código. Aos poucos a gente vai entendendo isso, tá joia? Mas então, quais são as características que a gente reconhece claramente nos indivíduos vivos e que a gente pode identificar claramente? Quais são as características, principais características, né? Os organismos vivos, primeiro, são altamente complexos, né? Eles têm componentes de funções definidas e interações reguladas, os nossos órgãos, né? E o funcionamento de todo o nosso corpo, ele é altamente complexo e altamente regulado. A gente tem sistemas também que extraem, transformam e utilizam a energia do ambiente, o oxigênio, né, os outros gases, a comida que a gente ingere, que a gente transforma tudo isso. A gente tem órgãos do sentido, os organismos vivos têm órgãos do sentido, até as bactérias, a membrana celular das bactérias pode ser
reconhecida como um órgão do sentido, e a gente responde, os organismos vivos respondem às alterações ambientais. Né? Se tem alguma coisa tóxica por aqui, eu vou para lá. Né? Então a gente pode se mover, os animais em geral, e mesmo as plantas, elas têm uma resposta química a tudo que acontece ao redor delas. Né? Uma característica também fundamental dos sistemas vivos e da vida dos organismos vivos é a capacidade de autorreplicação e automontagem. A gente pode se autorreplicar. Né? A gente se autorreplica, na verdade, através da reprodução sexuada, no caso dos animais. Mas as bactérias e outros organismos, por exemplo, elas simplesmente fazem a cisciparidade, elas se dividem e formam dois novos organismos que são clones uns dos outros e que aí não aumenta a diversidade genética, como na reprodução sexuada, mas é uma estratégia também reprodutiva. Okay? E os organismos também, uma questão super importante dos organismos vivos é que a gente tem a capacidade de se alterar ao longo do tempo através das mutações, né, e que vão ser alvo do processo evolutivo. Né? Então o processo evolutivo vai ser capaz de selecionar os indivíduos mais adaptados, e esses indivíduos mais adaptados, eles não só sobrevivem mais, como eles têm mais prole. À medida que eles têm mais prole, seus genes vão passar através das gerações e vão se manter ao longo das gerações para as próximas gerações. Então, essas são algumas das características principais dos organismos vivos. E aí, se a gente voltar um pouco, a gente vai ver que a ciência do século XIX ainda tinha uma característica um pouco mitológica aí nela, onde existia a ideia de que dentro dos organismos vivos existia algum tipo de alma ou alguma característica particular e essencial que transcendia os valores materiais, o mundo material, e que dava à vida essa característica mágica que a gente acredita que a vida tenha. Né? Mas com o desenvolvimento da bioquímica e da genética, principalmente no início do século XX, os pesquisadores começaram a explicar a vida a partir de sua base física e química. Né? E nesse sentido, a gente pôde trazer para as ciências biológicas o rigor que antes só existia nas ciências exatas. Né? Então as ciências biológicas começaram a adquirir esse rigor metodológico e esse rigor científico que antes não era tão presente na biologia. Né? E esse objetivo, então, de trazer esse rigor para as ciências foi finalmente, para ciências naturais, para ciências biológicas, foi finalmente alcançado com a biologia molecular, com a identificação do DNA, das bases do DNA, da ordem de base do DNA, do que é um gene. Né? Então, estudos do início do século XX mostraram que apenas a força química das moléculas inanimadas era capaz de explicar a maioria dos fenômenos que a gente consegue observar nos organismos vivos. Né? Então, e aí nasce a bioquímica. A bioquímica, então, é a explicação, como que a química funciona, as moléculas funcionam dentro do organismo biológico. Né? Que é a explicação do metabolismo, é a compreensão mais profunda de como funciona o metabolismo dentro de cada uma de nossas células. Então, esse objetivo foi alcançado e tem sido cada vez mais alcançado e buscado pelos cientistas, explicar a vida e os fenômenos vivos a partir de uma lógica física, química e molecular. Bom, então a pergunta-chave é essa, né, para o que é a vida. Qual a característica básica que distingue os organismos vivos dos não vivos? O que a gente tem em comum com as bactérias, as baleias, as formigas, as plantas, os tigres? O que a gente tem em comum com esses organismos e a gente não tem em comum com as pedras, com a água e com outras moléculas não vivas, né? Outras entidades não vivas.
E aí a pergunta que se segue é qual a diferença entre os organismos vivos e um saco de moléculas. Né? Se a gente é formado por um aglomerado complexo de moléculas, um aglomerado de moléculas que seja, qual a diferença entre você e um saco de açúcar? Né? Então, você é formado por moléculas específicas. Os organismos vivos têm algumas moléculas chamadas de moléculas orgânicas que formam os organismos vivos. Essas moléculas orgânicas são uma minoria ínfima do tipo e da quantidade de moléculas que podem existir no universo. Tá? Então, as moléculas orgânicas são um tipo especial de moléculas que existem principalmente nos organismos vivos. Okay? Além disso, a diferença de você e um saco de moléculas é que as moléculas dentro de você estão altamente organizadas, são altamente complexas. Você tem essa capacidade chamada de metabolismo, que é essa capacidade de extrair, transformar e utilizar a energia do meio ambiente para a sua sobrevivência e para a sua replicação, né? Para produzir novos seres humanos ou novos organismos do qualquer que seja. A teoria vigente mais forte diz que a vida deve ser considerada como se fosse a célula. Né? Então, a teoria celular coloca a célula como a unidade básica da vida. Né? Então, a célula é um micro-organismo. Inclusive, muitas bactérias, as arqueobactérias e muitos, inclusive, eucariotos, são unicelulares. Né? Então, é possível existir vida unicelular. Inclusive, a vida multicelular existe apenas há 600 milhões de anos, né? Enquanto a vida existe há quase 3,8 bilhões de anos. De forma que a vida, a maior parte do tempo que a vida existiu, ela era basicamente unicelular. Né? E a invenção da multicelularidade, que aconteceu quando algumas células resolveram colaborar entre si num evento de simbiose para produzir organismos multicelulares, é uma aquisição razoavelmente recente da vida. Tá? E aconteceu nos últimos 600 milhões de anos. Então a gente divide os organismos a visão clássica de divisão dos organismos vivos seria os chamados 5 reinos, né? Que é o reino Monera, das bactérias, o reino protista, dos protozoários, que são esses eucariotos unicelulares, as plantas, os fungos e os animais. Essa é a visão clássica dos 5 reinos. Essa visão já está há muito tempo equivocada, apesar de que é uma boa simplificação, ela não retrata a realidade, principalmente pelo fato de que o reino Monera, que se considerava que fossem o reino das bactérias, os organismos procarióticos, que têm uma organização básica celular mais simples, ele na verdade é formado por 2 grupos principais, que são as eubactérias e as arqueobactérias. Tá? E hoje em dia a gente agrupa também os outros 4 reinos ali, né? O protistas, as plantas, os fungos e os animais, dentro dos organismos eucarióticos, que são os organismos que têm a carioteca, ou que tem uma membrana dentro da célula que separa e protege o núcleo e o material genético do resto da célula, que é o citoplasma. Tá? Então a gente tem essa visão dos 3 domínios da vida hoje em dia, que são as bactérias, as arqueobactérias e os eucariotos. Mesmo essa visão, há poucos anos atrás, já está também, já se mostrou incorreta, porque na verdade a gente viu que os eucariotos são um tipo de arqueobactérias mais sofisticado, e que a gente tem ancestrais comuns entre os eucariotos e as arqueobactérias. Né? Então, na verdade, seriam 2 domínios, e a evolução sempre funciona dessa forma, que ela é uma árvore e vai ramificando. Né? Então, estaria claro também que os eucariotos surgiram de alguns ancestrais arqueobacterianos. Uma questão muito interessante também nessa discussão é qual o papel dos vírus, né? Agora que a gente está na pandemia, o Covid. Então os vírus não são organismos vivos? Né? Essa discussão é bastante frequente na área da microbiologia.
É uma discussão que pode parecer um pouco irrelevante, são vivos ou não são vivos, eles estão aí causando a pandemia, estão se replicando, né? Então os vírus têm muitas características dos organismos vivos e, na minha opinião, eles são vivos pelo simples fato de que eles conseguem codificar proteínas a partir de um material genético, no caso do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19. O SARS-CoV-2 tem um genoma de RNA, né, que é o material genético dele, e ele tem proteínas codificadas aí nesse genoma, que isso para mim é o mais importante, que define a vida, ter proteínas codificadas na forma de DNA. Mas em geral eles não têm, eles não têm estrutura celular, então eles não são vivos no sentido de que eles não têm célula. Eles precisam de uma célula, de infectar uma célula, para que eles consigam se reproduzir. Então, eles não são organismos autônomos, independentes, eles dependem de uma célula, ou como a gente argumenta num artigo que publicamos recentemente, os vírus necessitam de um ribossomo, né, de uma molécula que seja capaz de transferir a informação que eles têm em RNA para proteínas e permitir assim a replicação deles, senão eles não conseguem se replicar. Então existe essa querela, essa dúvida, essa discussão, os vírus são vivos ou não são vivos? Muito bem, dentro da vida celular, a gente tem esses dois tipos celulares básicos, como eu vinha falando. Os procariotos, que são mostrados aí na figura B, e os eucariotos na figura A. Tá? As células procarióticas, que são as células em geral das bactérias e das arqueobactérias, elas são mais simples. Elas têm uma membrana interna, elas têm organelas dentro do seu citoplasma que não tem membrana, né? E elas têm esses ribossomos, que são as principais máquinas moleculares que permitem que ela transforme o seu material genético em proteínas, né? O DNA tem informação genética. O DNA, então, os ácidos nucleicos, eles têm duas funções principais, que a primeira função é transmitir a informação de pai para filho, né? E a segunda função e mais importante dos ácidos nucleicos é organizar o metabolismo. Então, dentro do DNA, do genoma dos organismos, você tem alguns pedaços que são chamados de genes, e esses genes contêm trechos que vão ser traduzidos por essas organelas chamadas de ribossomos em proteínas. E as proteínas são as moléculas, as biomoléculas que vão realizar o metabolismo dentro da célula. Ok? Então, o ácido nucleico, o DNA, ou o RNA, no caso de organismos que têm genoma de RNA, ele tem os genes, e esses genes vão organizar as proteínas, e as proteínas vão efetivamente realizar o metabolismo, vão produzir a respiração, vão digerir os alimentos, né? E vão realizar todas as funções celulares de reconhecimento do que está acontecendo do lado de fora, resposta a estímulos, né? Então, as proteínas que organizam principalmente o metabolismo. Também os RNAs fazem isso, também os carboidratos, também os lipídios, mas as proteínas são as moléculas que são normalmente consideradas as moléculas principais que realizam o metabolismo e respondem aos estímulos nas células, ok? E na letra A, então, a gente tem aí um exemplo de célula eucariótica, tá? As células eucarióticas são as células que formam todos os animais e também os fungos, tá? As plantas e os procariotos, principalmente, tá? Nos eucariotos aconteceu a célula eucariótica é, sem dúvida nenhuma, uma célula que é uma célula procariótica melhorada. E ela surgiu, em muitos aspectos, pela junção de vários procariotos dentro da mesma estrutura. Num dos eventos que a gente chama de endossimbiose, quando um procarioto entra dentro do outro procarioto, na evolução, muito antigamente. E aí, por isso, essa célula eucariótica tem organelas com membrana dentro da própria célula. Tá? E a principal organela que ela tem como membrana é o núcleo celular. O núcleo celular, então,
É o centro dessa célula, mais ou menos, e ele guarda o material genético, ele guarda o genoma, ele guarda o DNA dessa célula. E aí protege esse material genético melhor e permite uma regulação mais refinada desse material genético, de forma que ele pode ser usado, então, de forma mais sofisticada pela célula eucariótica. Tá? Além disso, a célula eucariótica ela contém organelas como a mitocôndria, que é responsável pela produção de energia e de nucleotídeos, o cloroplasto, nas plantas, que é responsável pela fotossíntese, o retículo endoplasmático, que ele é responsável por maturar as proteínas, fazer proteínas também modificadas e mais sofisticadas, também isso complexo de Golgi. E então os eucariotos têm essa compartimentalização celular que permite que eles guardem, entre aspas, as coisas, as moléculas, cada uma no seu devido lugar, e ela é uma célula que é mais sofisticada, mais organizada e mais complexa, admitida como sendo mais complexa do que a célula procariótica. Tá? Bom, e nesse sentido, a gente tem a importância, gostaria de ressaltar a importância desse microbiologista norte-americano chamado Carl Woese, que ele descobriu essas arqueobactérias, a existência desse segundo domínio da vida em 1977, estudando o RNA ribossômico, que é o RNA que faz parte do ribossoma das células. E ele revolucionou, então, o estudo da microbiologia ao descobrir essas bactérias, arqueobactérias. O nome arqueo quer dizer antigas. Então, quando ele descobriu essas arqueobactérias em regiões muito quentes, as bactérias metanógenas, hipertermófilas, também as arqueobactérias podem sobreviver em altas concentrações de sal. Ele imaginou que essas arqueobactérias teriam sido as bactérias fundamentais para a origem da vida, e por isso chamou elas de Arquea. E esse nome Arquea, em grego, quer dizer antigo. Depois se viu que não era bem assim, que é mais possível até que a vida tenha começado com uma eubactéria do que com uma arqueobactéria. Mas assim mesmo, o nome perdurou e a gente então agradece ao Carl Woese por essa descoberta. Bom, mas se a gente for olhar mais de perto, pegar aquela nossa lupa de cientistas, né, de detetives da natureza, para a gente olhar mais de perto a grande diversidade anatômica existente entre os organismos vivos, a gente vai ver que se a gente for afunilando e chegar ali dentro da célula, existe uma incrível similaridade em nível celular e químico entre os organismos vivos. Se você olhar o metabolismo celular, todos os organismos vivos têm um metabolismo muito parecido, muito similar mesmo. Né? Os organismos, em geral, são formados por sistemas, os sistemas são formados por órgãos, esses órgãos são formados por tecidos, os tecidos são formados de células e as células são formadas de organelas e moléculas. Né? E essas moléculas podem ser essas 4 macromoléculas principais que eu venho falando para vocês, que são os ácidos nucleicos, o RNA e o DNA, as proteínas, tá? Os polissacarídeos e os lipídios. Lembrando que os polissacarídeos são os carboidratos ou os açúcares e os lipídios são as gorduras. Okay? Então, existe uma lógica molecular aí nos organismos vivos. Se você observar cada organismo vivo, eles têm uma mesma lógica de funcionamento e essa lógica pode ser estudada, compreendida, entendida e trabalhada. Né? Apesar de que poucas generalizações podem ser feitas para todos os organismos, dentro das células funcionam de forma muito parecida. E por isso também os testes de drogas, que são feitos na medicina baseada em evidências, né, eles podem ser feitos em outros organismos em geral. A gente é muito diferente
de um camundongo, muito diferente de alguns tipos de macacos, e ao mesmo tempo a gente é muito parecido, né? Então, alguns estudos chamados estudos pré-clínicos, eles são feitos em cobaias de laboratório e eles são muito importantes para a produção de medicamentos para as doenças, né? Isso tem que ser feito com muita ética, né? De forma a utilizar da melhor forma esses organismos que a gente ama e que a gente não quer maltratar, e ao mesmo tempo a gente precisa deles para que nos ajudem a produzir esses medicamentos, tá? Então, os testes de drogas podem ser feitos em outros organismos porque eles funcionam da mesma forma que a gente. Bom, e aí estudando um pouco mais as biomoléculas, as nossas 4 macromoléculas principais, e aqui eu vou falar principalmente de 2 macromoléculas, que são os ácidos nucleicos, ou DNA e o RNA, e as proteínas. E essas moléculas são moléculas poliméricas. O que é uma molécula polimérica? Uma molécula polimérica é uma molécula formada de vários elementos que vão se repetindo, né? Como um colar que tem várias contas, né? Um colar de contas que tem várias contas, formado de várias bolinhas, né? E cada bolinha é um monômero. E o colar inteiro, ou a molécula inteira, é chamada de polímero. Então, um polímero é uma molécula formada de vários monômeros, tá? Então, todos os organismos vivos são constituídos a partir dos mesmos monômeros, que formam os mesmos polímeros. E quais são os principais polímeros que a gente tem na célula? O DNA, o RNA e as proteínas. Tá? Na biologia molecular são os que a gente trabalha. E essas moléculas são moléculas poliméricas. Tá? Então, se a gente for ver essa figura aqui, a gente tem as letras do alfabeto. Cada letra poderia ser considerada como se fosse um monômero. E uma palavra seria um polímero. Tá? Então, as letras formam palavras. Do mesmo jeito que as letrinhas do DNA, ACTG, formam genes. As palavras do DNA são os genes. Ok? E nas proteínas a gente tem um alfabeto de 20 letras, que são os 20 aminoácidos que a gente conhece. No DNA são só 4, tá? Só 4 letras, o A, o C, o T e o G. E nas proteínas a gente tem 20 letras, que são os aminoácidos básicos, que a gente vai ver daqui a pouco qual é a estrutura deles. E esses aminoácidos são os monômeros, que quando estão reunidos formam uma proteína, que é um polímero de aminoácidos. Tá? O DNA e o RNA são polímeros de nucleotídeos, e a proteína é um polímero de aminoácido, ou seja, o aminoácido é o monômero do polímero proteína. E os nucleotídeos A, C, T e G são os monômeros do polímero DNA e do polímero RNA. Ok? E a partir desses monômeros que vão construindo essa proteína também ela é tridimensional. É como se fosse uma palavra, mas a palavra ela está no mundo físico. O DNA é físico, a proteína é física, então ela se conforma, ela tem uma estrutura tridimensional tal. E essa estrutura é muito importante, porque ela vai permitir que essa molécula se ligue a determinadas outras moléculas que vão encaixar nela e vão permitir que ela tenha uma função biológica a partir desse encaixe que vai acontecer. Tá? É claro que esse encaixe ele é muito mais sutil do que a gente está imaginando. A gente tem o modelo chave-fechadura, mas na verdade a gente sabe que as moléculas dentro das células elas tremem, né? É um encaixe mais quântico, não é um encaixe muito clássico do modelo chave-fechadura, embora o modelo chave-fechadura seja muito importante para nos ajudar a entender como que as moléculas interagem e funcionam dentro da célula. Ok? Embora cada espécie animal, vegetal, fúngica ou bacteriana ou protista tenha diferentes conjuntos de macromoléculas, esses conjuntos são muito parecidos. Né? As proteínas que estão em determinados organismos são muito parecidas. E a gente pode entender, então, ao sequenciar os genomas, as diferenças e as semelhanças
que esses organismos têm entre si. Okay? Então aqui mais um slide mostrando só a questão dos monômeros e polímeros, lembrando aqui aí que os monômeros são as unidades básicas, tá? Ali, um monossacarídeo, um aminoácido e um nucleotídeo, e depois um polissacarídeo, que é um açúcar, né? Como o glicogênio, o amido, a celulose, a proteína, que é também um polímero de aminoácido, com esses quadradinhos verdes que são os aminoácidos, e o DNA, que é um polímero de nucleotídeos. Tá? O nucleotídeo já tem uma estrutura mais complexa do que um monossacarídeo e um aminoácido. A gente vai ver isso também, tá joia? Bom, se a gente observa a abundância de átomos nos organismos vivos, a gente vai ver que os organismos vivos têm uma característica muito específica, que eles são compostos principalmente por moléculas de carbono, que são os principais átomos de carbono, são os principais átomos que estão nos organismos vivos, que o carbono está na coluna 4A da tabela periódica, ele forma 4 ligações, e para ele formar essas 4 ligações químicas, ele permite que as cadeias, que se forme uma cadeia, um polímero mais extenso, por isso o carbono é o átomo mais comum nos organismos biológicos. E além disso, além do carbono, a gente tem bastante também hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, chamado CHOMPs, né? CHONPS, CHOMPs. São os principais átomos que formam os organismos biológicos. Então, existe a teoria aí da astrobiologia, que se a gente encontrasse vida fora da Terra, é muito provável que essa vida fosse baseada nesses mesmos átomos. Porque a vida que a gente conhece hoje, tudo bem, é o N de 1, né? A gente só tem uma vida para estudar e para entender, mas ela é formada por esses átomos. Então é muito provável que qualquer outra vida seja formada por outros átomos. Num experimento feito há não muito tempo, que deu muito o que falar, eles tentaram substituir o carbono pelo átomo que está logo a seguir ali da coluna 4A na tabela periódica, que é o silício, tentando trocar o carbono pelo silício. Por quê? Porque o silício também faz 4 ligações. Qual é o problema do silício? O silício não é tão abundante no universo como o carbono. Porque normalmente no universo, os átomos mais abundantes são os que têm os menores números atômicos. Né? Então o hidrogênio é o átomo mais abundante, depois o hélio, né? Mas não muito na ordem, mas enfim. Então o silício é muito menos abundante do que o carbono, então por isso que é mais fácil ter uma vida baseada em carbono. Mas é teoricamente possível que se você trocasse os carbonos por silícios, você poderia ter uma vida baseada em silício. Isso é teoricamente possível, e alguns experimentos já tentaram trocar os carbonos do DNA por silício com algum sucesso. Ok? Enfim, e aí a gente vê aí nessa outra figura que os seres vivos são 99% nesse gráfico de pizza carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Enquanto isso forma apenas 1% dos átomos da crosta terrestre, né? Então, existe uma concentração específica de átomos e moléculas nos organismos vivos, que é diferente da concentração da Terra e do universo. Okay? Bom, além dos CHOMPs, que são esses 6 átomos principais que formam os organismos vivos, é muitíssimo importante a relação das biomoléculas com outros elementos e átomos, principalmente o sódio, potássio, magnésio, o cálcio e o cloro. Esses metais e esses átomos, eles são muito presentes como cofatores de enzimas e eles são muito importantes para as funções biológicas de muitas enzimas e muitas proteínas e eles são fundamentais para que a vida aconteça, embora eles sejam utilizados em quantidades muito pequenas. Okay? E também todos esses outros microelementos, o ferro, o cobre, o zinco, manganês, cobalto, tá? Também são muito importantes
para funções de diversas enzimas que têm função biológica. Muito bem. Então a gente tem aí mostrando algumas moléculas, né, os átomos, aliás, o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono, enxofre, fósforo, o número de átomos de cada um, o número de elétrons não emparelhados, que vão definir como que eles vão se ligar com os outros elementos. E aqui, nessa coluna aqui, temos a formação de algumas moléculas, como o gás hidrogênio lá em cima, a água H2O, né, a amônia NH3, o metano CH4, sulfeto de hidrogênio SH2 e o ácido fosfórico. Okay? Mas, como eu dizia anteriormente, o carbono é esse principal átomo que forma as biomoléculas. Tá? Ele corresponde a mais de 50% do peso seco das células, né? Ele tem essa versatilidade incrível para formar ligações químicas, como a gente vê aqui de novo. Então ele pode formar ligações simples, como ele está formando ali em cima com o hidrogênio, com o oxigênio, pode formar ligação dupla com o oxigênio, pode formar ligação tripla com o próprio carbono, né? Mas essa que está com a setinha ali laranja é a principal ligação que ele faz, carbono-carbono, que permite que as biomoléculas sejam, então, esses polímeros enormes que a gente vê elas. Então, carbono, 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 que vão formar os corpos, nossos corpos, os corpos das plantas. As plantas absorvem o gás carbônico, CO2, do ar, e esse C do CO2 depois vai virar um carbono que vai formar o próprio tronco da árvore, a própria folha da árvore, né? Nesse mecanismo de assimilação do carbono atmosférico. Okay? Então, o carbono pode formar estruturas, cadeias lineares, cadeias ramificadas, estruturas cíclicas, tá? E são os principais átomos que formam os compostos orgânicos, tá? Através das ligações covalentes, que são essas ligações químicas fortes. Esse slide mostra nada mais que alguns grupos funcionais presentes em moléculas vivas, grupo hidroxil, álcool, OH, o grupo carbonil, C-OH, cetona e aldeído, né? O grupo carboxil, que é o COOH, grupo metil, CH3, grupo etil, C2H5, grupo fenil, amino, grupo amido, né? Todas essas moléculas e essas ligações específicas que estão sendo mostradas nesse slide são muito frequentes em moléculas biológicas, são chamadas moléculas orgânicas. Tá? Então a gente vai encontrar muitas dessas ligações nas moléculas que formam os organismos vivos. E aqui alguns exemplos de biomoléculas. Ali em cima, à esquerda, temos um exemplo de um aminoácido, que é a histidina. Aminoácido, lembrando que é um monômero que forma uma proteína. Ali tem a estrutura química completa do aminoácido. Ele tem um grupo amino, que é o grupo NH2, um grupo ácido carboxílico, ou carboxil, que é o COOH, e tem um grupo R, que é aquele outro ali, imidazole, que é o radical desse aminoácido. Tá? Depois a gente tem a epinefrina, que é a molécula da adrenalina, que aí também você vê que tem um grupo metil, um grupo amino, um grupo hidroxil, um grupo fenil, tá? E que forma, então, a molécula da adrenalina, né? Que é uma molécula importante também para a nossa resposta a estímulos. E depois a acetilcoenzima AAV, quão complexa já é essa molécula que está mais abaixo aí, olha quantos átomos ela tem. Ela é um tipo de nucleotídeo, tá? E ela também é um intermediário muito importante do metabolismo celular, como a gente possivelmente vai ver, não na parte de biologia molecular, mas na parte de metabolismo, nessa disciplina. Muito bem, então aí nós temos aí mais uma vez as 4 macromoléculas principais que formam os organismos vivos, os ácidos nucleicos, as proteínas, os polissacarídeos, os açúcares e os lipídios, que são as gorduras. Ok?
A célula tem 70% do seu peso total formado por água. Isso é basicamente água, certo? 15% proteínas, 1% do peso da célula é o DNA, 6% é o RNA, que é esse intermediário do DNA, que também tem função biológica, 3% formam os açúcares ou polissacarídeos, 2% os lipídios, 2% de subunidades monoméricas intermediárias e 1% de íons orgânicos, né? Lembrando que os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, têm duas funções importantes, que é o armazenamento da informação genética e o controle do metabolismo. Eles guardam a sequência dos genes e os genes têm a fórmula, a receita para a produção das proteínas, né? E as proteínas, quando produzidas a partir da informação dos genes, elas vão ter diversas funções, são as principais moléculas da célula, tem função enzimática, estrutural, função de transporte, podem ser hormônios também, tá? Enquanto os açúcares ou polissacarídeos têm essa função de armazenamento de energia e também função estrutural e também função na membrana da célula, como reconhecimento, né? Então também ela atua como mecanismo sensorial. Os lipídios também tem essa função de armazenamento de energia, né? A função estrutural formam principalmente as membranas celulares, os fosfolipídios, mas também podem ser hormônios e podem viajar pela corrente sanguínea para ser produzidos no lugar do seu corpo e viajar na corrente sanguínea para sinalizar em outro lugar do seu corpo que alguma coisa está acontecendo e que esse outro órgão tem que responder a esse estímulo. Okay? Isso é um hormônio. Bom, e os fármacos, né? Os fármacos são moléculas capazes de ligar e de modificar a função das biomoléculas, tá? Os fármacos podem ser de dois tipos, chamados etiotrópicos ou organotrópicos. Os etiotrópicos, eles não influenciam diretamente a atividade biológica do seu organismo, mas eles sim modificam a atividade biológica de um patógeno que está te infectando. A finalidade dos fármacos etiotrópicos é matar ou impedir a multiplicação de micro-organismos patogênicos. Eles impedem o metabolismo microbiano, principalmente no caso dos antibióticos, de funcionar corretamente. Eles estouram a membrana celular algumas vezes ou interferem nos mecanismos de cópia do material genético, do código genético das bactérias e às vezes dos vírus, então protegendo o seu corpo de infecções, ok? E existem os fármacos organotrópicos. Os organotrópicos, eles modificam o seu corpo, esses sim, modificam o seu metabolismo. Eles condicionam a alteração de um parâmetro biológico que vai fazer com que o seu corpo funcione diferente ao modificar o seu metabolismo celular, tá? Como os medicamentos de antihipertensivos, tá? Que vão funcionar dessa forma. Muito bem. Então, os ácidos nucleicos são essas moléculas importantíssimas para a transmissão hereditária, para a genética e também para organizar o metabolismo celular. E eles são de dois tipos, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico, né? Eles são formados por polímeros de nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? O nucleotídeo tem essa estrutura básica que eu estou colocando aqui para você, que é esses 3 fosfatos, uma ribose, que é um tipo de açúcar, e uma base nitrogenada, tá? Essa base nitrogenada, ela pode ser A, C, T ou G. Como eu estou mostrando aqui acima, ó, eu coloco a timina é o T, tá? O citosina é o C, a adenina é o A e a guanina é o G. E a uracila é uma outra base que substitui a timina no RNA, que o RNA não tem timina, ele tem uracila, mas tem a mesma função da timina, né? E aqui você vê em cima a alfa-desoxirribose, que é a ribose, não, é a alfa-D-ribose, que é a ribose do RNA. E aí embaixo sim a alfa-desoxirribose, que forma um ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, tá? E você vai ver que a diferença entre a alfa-D-ribose e a 2-desoxi-alfa-D-ribose
é a ausência de um oxigênio nesse hidrogênio que tá abaixo aqui no cantinho, chamado no carbono 2, né? Cada eixo desse que não está mostrado ali tem um carbono, tá? E na de cima, o carbono está ligado a um OH embaixo e na de baixo não. Então o DNA não tem um grupo hidroxil, tem um grupo hidroxil a menos. A ribose do DNA, que é uma desoxirribose, ela não tem o chamado 2' OH, ela tem 2' H, e por isso o DNA é mais estável do que o RNA, que é mais instável, porque ele é mais reativo, por ter essa hidroxila na posição 2'. Ok? E aqui você tem também uma molécula de ácido fosfórico, bem aqui em cima, tá? Que 3 delas ligadas vão formar ali a estrutura do nucleotídeo, tá? Então o DNA, o que ele vai fazer? Ele vai formar, ser um nucleotídeo atrás de outro nucleotídeo, formando uma cadeia enorme de nucleotídeos, misturados também com proteína, que vão formar os nossos cromossomos, tá? O nosso cromossomo 1, por exemplo, que é o nosso maior cromossomo, ele tem, se não me engano, 248 milhões de nucleotídeos empilhados, tá? Que é pequenininho, mas são 250 milhões de nucleotídeos de A, C, T e G que vão formar o nosso cromossomo 1, que é o nosso maior cromossomo da nossa célula. A gente tem 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais na nossa célula, tá? Então os cromossomos são formados por polímeros de DNA misturados com uma proteína, principalmente uma proteína específica chamada histona, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, como é que os nucleotídeos são unidos para formar esse polímero que é o DNA? Né? Eles são unidos porque através do esqueleto chamado esqueleto fosfato-ribose. Então, agora você tem aqui nessa figura vários nucleotídeos, tá vendo? A, T, G, C, A são nucleotídeos do DNA, tá? E do outro lado do RNA. Como é que eu sei a diferença? Do lado do DNA, o 2' é H, a ribose é H, é uma desoxirribose, e do lado do RNA é OH, é uma ribose, tá? E também porque no RNA, aqui está escrito lá em cima, tem o U, né? E no DNA tem o T. Então também sei essa diferença. E os nucleotídeos, na hora que eles estão unidos numa cadeia única, eles não são trifosfato mais, eles são monofosfato. Repara que você tem fosfato, ribose, fosfato, ribose, fosfato, ribose, fosfato, ribose, com as bases nitrogenadas para dentro, para dentro. Então o esqueleto do DNA e do RNA é um esqueleto fosfato-ribose, tá? Com as bases nitrogenadas para dentro, que são a ACTG. E o DNA ele vai ser de fita dupla, você vai ter uma outra fita que vai vir aí ligar nessa fita. Ali está mostrando na figura só uma fita, o RNA não, ele é simples fita, mas o DNA sim vai ter 2 fitas, vai ter uma outra fita que se liga aí, tá? Então essa ligação ali que está marcada também no DNA fosfodiéster é o fosfato que está ligando os 2 nucleotídeos, ou chamado, aí quando o nucleotídeo está dentro da cadeia, ele é chamado de nucleosídeo, tá? Então o nucleosídeo aí são 248 milhões de nucleosídeos desse que vão formar em dupla fita também, né? Uma fita depois tem a outra, que vão formar o seu cromossomo 1, que é o maior cromossomo que você tem nas células. Tá joia? Bom, aí eu apresento para você James Watson. Tá? James Watson é um dos maiores cientistas vivos hoje no mundo. Tá? Já está velhinho. Eu encontrei com ele pessoalmente, uma grande honra para mim, lá em Cold Spring Harbor Laboratory, mais ou menos a 1 hora de Nova York. Eu fui lá trabalhar no genoma de algumas aves que a gente estava trabalhando com os americanos e os chineses. E foi uma grande honra para mim poder estar na mesma sala que ele. É claro que ele mal olhou para minha cara e tal, mas para mim foi uma grande emoção poder ver ele ali ao vivo, James Watson, um cara que descobriu a estrutura de dupla hélice do DNA, que morou em Cambridge, que fez a revolução da biologia molecular. Ele descobriu o paper que ele publicou com Crick, que descreve a estrutura de dupla hélice do DNA, é de 1953, e ele ganhou o Nobel, se não me engano, 8 anos depois, em 1961.
E desde então ele é um grande pesquisador e ele montou esse centro incrível de pesquisa científica, uma coisa assim realmente deslumbrante, que é chamado do Cold Spring Harbor Laboratory, mais ou menos a 1 hora de Nova York. E ele mora lá, tem uma casa dele, tem uma escultura de DNA enorme, uma escultura com os ribossomos, o RNA, a tradução é muito lindo. E eu assisti lá uma palestra com ele e foi maravilhoso. O cara realmente é genial. Embora, é claro, como todas as pessoas geniais, fazem coisas erradas ou dão opiniões erradas, mas é uma pessoa genial, incrível. E eu queria que você assistisse, por favor, essa agora, nesse momento, se for possível, essa TED Talk, essa palestra que ele dá, na verdade são 20 minutos ali, estou vendo, tá, onde ele vai explicar como que ele descobriu a molécula de DNA, tá? A estrutura da molécula do DNA. Vai contar algumas histórias aí sobre isso, que é muito interessante. Recomendo também ler os livros dele, tem um livro chamado Dupla Hélice, e outros livros também. E ele, então, é um dos fundadores da biologia molecular e é um dos únicos fundadores que está vivo até hoje e que pode contar essa história pra gente. Tá? Bom, e o que o Watson e o Crick descobriram, afinal? Eles descobriram que o DNA era essa fita dupla, né? É uma fita dupla helicoidal. Qual a importância do DNA ser uma fita dupla? Ele é uma fita dupla que está enrolada uma na outra, né? A importância dele ser fita dupla é quando ele abre as duas fitas, cada fita aberta funciona de molde para fazer uma outra fita. Tá? Então, na hora que ele descobriu a estrutura do DNA, ficou imediatamente claro a forma como o DNA se replicava. E isso era uma questão que estava em aberto totalmente na época. E ele descobriu basicamente com biologia teórica, produzindo modelos teóricos. Ele sim se baseou numa foto da Rosalind Franklin, existe uma grande controvérsia sobre isso, mas a foto nada mais mostrava que o DNA era helicoidal. E o DNA poderia ter 3 hélices, 4 hélices, como inclusive o Linus Pauling, que era um dos grandes pesquisadores da época, como você viu aí o Watson falando no vídeo. O Linus Pauling, ele tinha feito um modelo meses antes de Watson e Crick do DNA com 3 hélices, com as bases nitrogenadas para fora, que era simplesmente ridículo no ponto de vista químico, bioquímico e mesmo mecanístico, mas que foi importante também e que motivou ainda mais o Watson e Crick que eles descobrissem, fossem mais a fundo aí para descobrir essa questão. Então, ao mostrar que o DNA tinha 2 hélices, que as hélices se abriam, em cada hélice funcionava de molde para construir uma outra hélice em cima dela, ficou claro como as células se replicavam, como o DNA se replicava, e que o DNA tinha esse tipo de replicação semi-conservativa. Né? Então, cada molécula de DNA nunca é totalmente nova, ela é meio velha e meio nova. Por quê? Porque ela usa uma das fitas antigas da molécula mãe dela para montar uma outra fita em cima dessa, uma outra fita em cima dessa. Então, não existe velho e novo. Toda molécula de DNA ela tem 2 hélices e uma hélice. Foi feita nova quando a célula se replicou e a outra célula vem da própria mãe dela. Né? Então, isso é muito interessante, muito importante. E é muito importante que essas 2 fitas da célula, da molécula de DNA, elas são antiparalelas. Elas têm uma direção, uma olha para lá e a outra olha para cá. Então elas estão antiparalelas, elas estão com sentido trocado. E além disso, quando você tem uma adenina numa fita, você tem uma timina na outra. E quando você tem uma guanina numa fita, você tem uma citosina na outra. Tá? Então, o A pareia com T e o G pareia com C. Tá? O G pareia com C através de 3 pontos de hidrogênio, o A pareia com T através de 2 pontos de hidrogênio. E então, isso forma a estrutura básica do DNA, que foi descoberto por Watson e Crick, que foi uma grande revolução na biologia. Assim, a própria descoberta da estrutura do DNA foi uma grande revolução e os 10 a 20 anos que sucederam à descoberta
da estrutura do DNA vieram com o amadurecimento da biologia molecular e a compreensão melhor de como funcionava, então, o DNA. Tá? Também ficou claro que o DNA evoluía através dessas mutações, sendo que as mutações, então, são modificações dos nucleotídeos. Ali você vê no tempo mais antigo lá em cima, você tem uma sequência que é TGA-GCTA. E à medida que esse nucleotídeo vai sendo mutado, aquele G do meio se transformou em T, você vai tendo moléculas diferentes. E essas moléculas diferentes, elas vão sendo selecionadas pela seleção natural. Normalmente as mutações são neutras, não causam nenhum grande problema, nem nenhuma grande vantagem. Muitas são deletérias, muitas mutações fazem com que a proteína perca a função e o indivíduo possa ter algum problema, ou nem nasça, no caso. Tá? E algumas, pouquíssimas, trazem algum benefício para o indivíduo. E aí isso pode acarretar numa nova característica, numa seleção de uma característica. Tá joia? Então o DNA evolui aí por mutações. E finalmente, nos 20 anos que seguiram aí a descoberta da estrutura do DNA, a gente conseguiu entender melhor como funcionava o fluxo da informação genética na célula, que foi o chamado de dogma central da biologia molecular. O dogma foi rapidamente quebrado também, né, porque o dogma dizia que o DNA, ali, naquela figura ali, se replica, né, ele pode se replicar, ele transfere, o DNA está dentro do núcleo da célula, nos eucariotos. E para ele produzir a proteína, que é a função final do DNA, organizar o metabolismo, uma das funções, além de transmitir informação de pai para filho, é organizar a produção de proteínas. E as proteínas são as moléculas que coordenam como a célula funciona. Né? Então o DNA ele fica preso no núcleo. Então ele faz uma cópia dos genes que ele tem na forma de RNA e manda esse RNA para o citoplasma da célula. E ali no citoplasma é que o RNA vai produzir a proteína. E ele vai produzir a proteína como? Através de um chamado código genético. Para cada uma das 3 letrinhas do DNA, que a gente vê nessa tabela que eu estou mostrando ali também em cinza, para cada 3 letrinhas do DNA a gente tem um aminoácido. Tá? Um aminoácido, ali eu estou mostrando no código de 3 letras. Por exemplo, UU vai codificar o aminoácido fenilalanina, ou CCC vai codificar o aminoácido prolina, ou AAA vai codificar o aminoácido lisina, ou GGG vai codificar o aminoácido glicina. Então, cada trinca de nucleotídeos vai codificar um dos 20 aminoácidos. Existem 20 aminoácidos, tá? E isso se deu através da descoberta desse código genético. Foi também uma investigação científica linda que durou décadas, ou pelo menos quase uma década, para os cientistas entenderem como a informação do DNA era transformada em informação de proteínas. Tá? E aí se montou o modelo completo. O DNA tem o código para os genes, tem o código da vida, né? Ali dentro do DNA, algumas partes do DNA, do genoma, são genes. Essas partes que são genes são transcritas na forma de RNA. Esse RNA sai do núcleo, vai para o citoplasma, e no citoplasma esse RNA é transcrito, é traduzido, na verdade, muda de linguagem, sai da linguagem do DNA, do ácido nucleico, e é traduzido para uma outra linguagem, que é a linguagem das proteínas. Então, cada trinca ali do RNA vai virar um aminoácido. Depois, eu sei que quando eu falo isso ainda fica muito no ar, mas aos poucos você vai entendendo melhor se você for acompanhando as aulas, ok? Então é isso. Então o gene está no DNA, o gene é transcrito na forma de RNA, esse RNA sai do núcleo da célula, vai para o citoplasma, no citoplasma ele é traduzido para uma outra linguagem, que é a linguagem das proteínas, através de que cada 3 letrinhas dele vão codificar um aminoácido. Um processo de tradução que é feito nos ribossomos. Okay? Então, foi assim que a gente montou esse modelo completo da biologia molecular. Aí a gente tem a figura bem legal, lá no centro da figura o DNA em vermelho. Aí aqui a membrana celular, que você vê ali com os poros, né, com os buraquinhos. Ali uma enzima chamada RNA polimerase, que vai pegar a parte do DNA que é gene
e vai produzir o chamado RNA mensageiro, vai fazer uma cópia dessa parte do DNA, tá? E esse RNA mensageiro vai sair pelo poro da membrana e vai, então, ir para o citoplasma e ali vai se ligar essa coisa verdinha, que é o ribossomo, e o ribossomo vai, então, ligar aminoácido, aminoácido é esse quadradinho rosa, tá, para fazer a proteína. Então é muito lindo esse modelo, é muito incrível e é muito interessante como é que a ciência conseguiu entender tão profundamente como acontece essa ligação, essa ordem que está dentro de todas as células de todos os organismos vivos e que basicamente une a vida, integra a vida de uma forma muito linda e muito interessante de ser compreendida. Tá? E agora falar um pouco das proteínas para terminar essa aula. As proteínas, então, são essas moléculas que são as mais importantes da célula, já que elas coordenam o metabolismo, são elas que ligam, né? Uma proteína importante, por exemplo, é a hemoglobina. A hemoglobina faz o quê? Ela liga o oxigênio e leva o oxigênio para todas as suas células do corpo e troca esse oxigênio em cada célula por gás carbônico e depois leva o gás carbônico também de volta para o pulmão. Então, as proteínas coordenam o metabolismo. Tá? E as proteínas, então, são moléculas poliméricas, são polímeros de aminoácidos. Tá? O aminoácido é o monômero da proteína, a proteína é o polímero de aminoácidos. Tá? E existem, então, 20 tipos de aminoácidos diferentes que formam as proteínas. E aqui nessa figura eu mostrei para você a estrutura básica de um aminoácido. Ele tem um grupo amino, que é um grupo NH2 ou NH3+, se estiver dentro da água, e um grupo ácido carboxílico. Aminoácido, grupo amino, grupo ácido carboxílico. Grupo ácido carboxílico, COOH ou CO- se tiver também em água diluído. Tá? Ele tem um hidrogênio, que está desse lado daqui, tá? E um grupo radical. Esse radical é a única coisa que muda entre os 20 aminoácidos. O resto da estrutura é idêntica. Todos os aminoácidos são aminoácidos, tem um grupo amino e um grupo ácido carboxílico. E esse R é o que muda. O aminoácido mais simples de todos, chamado glicina, no lugar desse R tem um H, um hidrogênio. Tá? Então, ele é o aminoácido mais simples. A alanina, que é outro dos aminoácidos mais simples, ao lugar desse R, ele tem um CH3. Tá? Então, cada aminoácido tem um grupo R diferente dos 20 que formam os organismos biológicos. Mas o importante é que o resto da estrutura é idêntica. Então aí, por exemplo, estou mostrando para vocês alguns aminoácidos. Tá? A alanina, como eu estava falando para vocês, tem um grupo radical que é CH3. Tá? A serina tem um grupo radical que é CH2OH. A tirosina tem um grupo radical que é um CH2, uma estrutura carbônica cíclica e depois um OH. Tá? A histidina tem um CH2 e o grupo imidazol. Tá joia? Então ali nos aminoácidos você tem aminoácidos com vários tipos de características químicas diferentes. Isso é muito importante, que vai permitir que os aminoácidos liguem diferentes moléculas no seu corpo. Tá? Então você tem os aminoácidos que são não polares e alifáticos. Os aminoácidos que são aromáticos, que tem esse grupo aromático, como a fenilalanina, a tirosina e o triptofano. Esses são mais apolares, embora a tirosina que a gente está mostrando ali, ela é um pouco polar porque ela tem esse OH. Mas a fenilalanina e o triptofano são bastante apolares. Então eles ligam lipídios, que são moléculas também que são apolares. Tá? Tem os aminoácidos que são polares não carregados, tá? Como a serina, a prolina, a treonina, a cisteína, a asparagina e a glutamina. E os aminoácidos que são positivamente carregados, como a lisina, a histidina e a arginina, que ligam então moléculas negativas, e os aminoácidos que são negativamente carregados, que vão ligar moléculas positivas. Então, é muito importante, quando a gente olha para os aminoácidos, entender que ele tem uma diversidade química enorme. E é isso que permite com que as proteínas sejam tão versáteis na interação com diversas moléculas. Tá? Por isso elas foram também selecionadas pela evolução para serem as principais proteínas
que organizam o metabolismo celular. Então, os aminoácidos vão sendo ligados um atrás do outro para formar os polímeros de proteínas. Enquanto eu estava falando para você que o cromossomo tem 248 milhões de nucleotídeos, as proteínas não chegam a ter milhões de aminoácidos. As proteínas têm unidades, dezenas, centenas e algumas têm milhares de aminoácidos, mas não mais do que isso. Acho que a maior proteína do corpo humano, que é chamada de titina, tem mais ou menos 10 mil aminoácidos, ou talvez chegue a 30 mil, se não me engano. Mas é a maior proteína que tem. As proteínas, em geral, têm entre 100 e 1000 aminoácidos. Tá? A maioria das proteínas. Há exceções, há proteínas muito pequenas também. Muitas vezes chamadas de polipeptídeos, ou de mini proteínas. Tá? Essas proteínas pequenas, muitas têm muitos papéis importantes na célula também. Tá? Então ali você tem, bem para lá no slide, você tem 2 aminoácidos, tá? Que vão se ligar, eles se ligam através de uma chamada síntese por desidratação, sai uma molécula de água e eles formam essa chamada essa ligação peptídica. C dupla O, que é o carboxil do aminoácido que estava antes, liga no amino do aminoácido que estava depois, liga no NH. Sai uma molécula de água, sai o OH original ali do grupo carboxílico e o 1H do grupo amino, e é feita a chamada síntese por desidratação, porque sai uma água. Tá? E esses aminoácidos então se ligam entre si. E aqui a gente tem então os aminoácidos ligados. Tá? A gente tem aí uma serina, uma glicina, uma tirosina, uma alanina e um último aminoácido. Tá? Então esses aminoácidos estão ligados. Toda essa parte aí cinza é uma ligação peptídica que está ligando um aminoácido no outro. Essa parte rosa é o grupo radical desse aminoácido. E você tem o chamado amino terminal, que é o amino que fica no início da cadeia polipeptídica, e o carboxy terminal, que fica no fim da cadeia polipeptídica. Tá? E tudo isso, essa ligação de aminoácidos, acontece de acordo com a ordem que ele está no gene, né, com a sequência da trinca de DNA, que é vista ali pelo ribossomo, que vai trazer o aminoácido correto. Tá? Então, os genes têm a ordem dos aminoácidos, a ordem dos nucleotídeos, das trincas, e essa ordem é a mesma ordem que vai ser traduzida pelos aminoácidos, pelo ribossomo, para trazer os aminoácidos na ordem. Então, o gene, no DNA, já contém a ordem dos aminoácidos das proteínas. Tá? E a gente tem mais ou menos uns 20 mil genes no nosso genoma, e essas 20 mil proteínas que a gente produz aproximadamente são muito importantes, cada uma para organizar a nossa célula e organizar o nosso metabolismo. E elas são produzidas por essa inteligência celular incrível, formada através da evolução, que sabe exatamente qual proteína tem que ligar e desligar quando chega qualquer tipo de estímulo, tá? Nas nossas células, ok? Bom, e aí, já terminando a aula, a gente vê, eu coloquei uma célula vegetal agora, tá? A célula vegetal tem esse brancão ali que é um vacúolo, tem essas coisas verdes que são os cloroplastos, ali no centro, mais em rosinha, a gente tem um núcleo. Dentro do núcleo, a gente tem a cromatina, que é formada pelo DNA e umas proteínas chamadas histonas. E aí, dentro da cromatina, a gente tem o DNA, e o DNA é feito por nucleotídeos, tá? Na membrana plasmática, a gente tem principalmente lipídios, mas também tem algumas proteínas que atravessam essa membrana, e essas proteínas são formadas por aminoácidos. Nas células vegetais, a gente tem uma parede celular, que é uma parede celular formada por celulose, que é um carboidrato, um açúcar. Tá? Então, elas também têm essa parede celular que não está presente nas células de animais, mas sim nas células de plantas. Ok? Então, a gente tem essa hierarquia estrutural dos componentes das células. Bom, e aí a gente chega na ideia dos genomas, né? O que é um genoma? O genoma é o conjunto de DNA completo que está dentro de uma célula. Ele é totalmente diferente do código genético. O que é o código genético? Você vê toda hora nas reportagens os jornalistas falando assim, foi desvendado o código genético do jacaré. Não, o código genético já é conhecido há muito tempo. O genoma foi desvendado. O código genético é
qual trinca de DNA, qual trinca do RNA que vai virar cada aminoácido. Isso já é conhecido desde a década de 70 para todos os organismos vivos. O que foi desvendado é o genoma. O genoma é que é a sequência completa dos nucleotídeos e que ainda é desconhecida para a grande maioria dos organismos e que a gente tenta estudar através dos trabalhos de genômica que a gente faz no nosso laboratório aqui de genômica e biodiversidade da UFRJ. Ok? Mas os genomas ainda são bastante desconhecidos, mas o código genético é bastante conhecido. Então, o código genético não é sinônimo de genoma. O código genético é qual trinca. O UU codifica o quê? Fenilalanina. AA codifica o quê? Lisina. GGG codifica o quê? Glicina. CCC codifica o quê? Prolina. Isso é o código genético. O genoma é que ainda é desconhecido. O código genético já é conhecido. E os genomas, eles podem ter tamanhos bastante diferentes, né? Os genomas dos vírus normalmente são medidos em kilobases ou em milhares de pares de bases. Os vírus são os organismos mais simples, que têm o genoma mais simples conhecido. Apesar de ser simples o genoma, a gente está vendo o que eles podem causar, tá? Mas é muito importante a gente entender que os vírus, a grande maioria dos vírus, são benéficos para a gente. E a gente tem vírus dentro do nosso próprio genoma, são chamados retrovírus endógenos. E para formar, inclusive, a placenta, a gente precisa de uma replicação viral, as mulheres, no caso, dentro das suas próprias células. São retrovírus endógenos que formam células multinucleadas, chamadas de sincícios, que é feito por um retrovírus endógeno. Então, os retrovírus, os vírus em geral, são benéficos, eles atuam em simbiose com a gente. Alguns saem do controle em alguns momentos, e causam grandes patogênios, como é o caso do SARS-CoV-2. Mas não é regra, é exceção. Okay? Muito bem, os vírus têm genomas medidos em kilobases, em milhares de pares de base. Tá? As bactérias têm genomas medidos em megabase, em milhões de pares de base. Tá? Então, as bactérias, em geral, têm mais ou menos entre 2 milhões e 20 milhões de pares de base de genoma. Há bastantes exceções, mas as bactérias têm um genoma em torno de megabase. Tá? E os eucariotos mais complexos, como nós, seres humanos, temos o genoma medido em gigabase, em bilhões de pares de base. Então, só o nosso cromossomo 1, como eu estava falando para vocês, tem 248 milhões de pares de base, que é 248 megabase, nosso cromossomo 1. Tá? E os outros cromossomos são menores do que o 1, mas se juntar todos os 22 mais os cromossomos sexuais, a gente tem um genoma humano que tem aproximadamente 3,2 gigabase, 3 bilhões de pares de base, 3 bilhões e 200 milhões de pares de base. E cada célula nossa tem 2 genomas desse. Tá? Tem o genoma que veio do espermatozoide do nosso pai e o genoma do óvulo da nossa mãe. Cada célula nossa tem 2 genomas. Tá? Então, é isso. Então, os genomas são bastante diferentes entre cada tipo de organismo e podem ser maiores ou menores. E o ser humano não é que ele tem o maior genoma conhecido, não. O trigo foi recentemente sequenciado e o trigo tem um genoma que, se não me engano, tem 54 gigabase. É tipo mais de 10 vezes maior, quase 20 vezes maior do que o genoma humano. Não quer dizer também que quanto maior o genoma, mais sofisticado o organismo, ou nem quero dizer também que o ser humano é o mais sofisticado dos organismos, e cada organismo é lindo do jeito que é e tem um grau de complexidade e organização altamente complexo, tá? E altamente eficiente e tem o que tem. Então, bom, o ser humano não consegue respirar debaixo d'água, a baleia consegue, né? A baleia até que não, mas ela consegue segurar a respiração por horas debaixo da água. Né? Tem várias outras adaptações para o ambiente aquático, os pássaros voam. Então, cada característica fenotípica também exige adaptações moleculares que estejam de acordo com essas características e, no caso do ser humano, a gente tem essa complexidade, principalmente do desenvolvimento do córtex pré-frontal, que nos deu essa capacidade de linguagem, o andar bípede, né, o polegar opositor e algumas das características que são humanas em particular e que são estudadas, que são muito interessantes, mas não quer dizer que são as melhores características que qualquer organismo poderia adquirir. Tá? Bom, e aí o DNA coordena a produção de genes que vai
realizar o metabolismo. O metabolismo é realizado principalmente pelas proteínas. E o metabolismo é a vida da célula. A célula se resume em realizar metabolismo. E o metabolismo pode ser resumido em dois tipos de vias: as vias catabólicas, onde você vai quebrar o que você comeu, os polímeros da alimentação, em monômeros, e as vias anabólicas, onde você vai reunir esses monômeros e formar novamente polímeros. Então, a célula está sempre, a vida da célula é quebrar e fazer novas moléculas, tá? Então você quebra o que você come e você faz as suas próprias moléculas para você funcionar bem, para a sua célula funcionar de forma adequada. Na hora que você quebra, você produz energia e calor. E na hora que você faz, você consome energia para fazer as suas próprias moléculas, tá? Então, as vias catabólicas são as vias de quebra e as vias anabólicas são as vias de construção. E as células também respondem a estímulos. Então, com o catabolismo, anabolismo e a resposta a estímulos, você tem, em geral, um resumo bem grosseiro do que uma célula faz. Tá? Então, novamente, essa hierarquia estrutural. A gente tem que as células são formadas por organelas. As organelas podem ser, algumas organelas são o núcleo, a mitocôndria, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático. Tá? A gente tem complexos supramoleculares, como a membrana, os ribossomos, a cromatina, os microtúbulos. As macromoléculas biológicas, que são as proteínas, os ácidos nucleicos, os polissacarídeos e os lipídios. E as unidades fundamentais, que são os aminoácidos para as proteínas, a glicose para os polissacarídeos, os nucleotídeos e as bases nitrogenadas para os ácidos nucleicos, e o ácido palmítico e outros lipídios simples para a formação dos lipídios mais complexos. Okay? Muito bem, então gostaria também de convidar você agora para assistir um outro vídeo, que eu vou colocar também o link aqui embaixo, tem ali o link já, o YouTube e tal, que é algumas novas ideias que a gente tem sobre a origem da vida, que é um projeto que eu estou trabalhando recentemente e que a gente fez esse vídeo, tá? E gostaria que você assistisse e comentasse alguma coisa sobre isso, ok? Muito bem, e aqui essa foi a introdução geral da aula sobre o que é a vida, da disciplina de macromoléculas. Esse, em geral, é o primeiro capítulo de quase todos os livros de bioquímica. O livro de bioquímica que a gente mais recomenda, que a gente mais usa em geral, é o Princípios de Bioquímica do Leninger, né? Que é um livro muito bom. Tem também muitos outros livros. Há livros de autores brasileiros, qualquer livro de bioquímica pode ser usado, tá? E muito bem, queria agradecer a você por assistir essa aula, e a gente se vê na próxima aula, então, de bioquímica. Espero poder ter ajudado. Qualquer coisa, faça comentários aqui embaixo e mande alguma ideia ou sugestão, tá bom? Muito obrigado, a gente se vê na próxima aula.